pessoal, hoje sim, olha só, nesse lugar lindo de morrer que eu estou hoje aqui, de morrer não, de viver, né, de viver bastante, aqui na Pipocando e na Toalha Comunicação, que hoje então estamos ao vivo pelas plataformas do Facebook, do Instagram, e em breve então essa live estará também no YouTube, para que você acompanhe o momento que você quiser. E hoje nós vamos falar de um assunto também muito bacana, tão bacana quanto semana passada. Aliás, quem viu a minha live semana passada tinha um tema de casa, e o tema de casa era a sua lista de seus atributos, as suas qualidades, aquilo que você se considera bom, né, e que podem te ajudar a aumentar a sua autoestima. Quem é que fez aí a sua listinha e que estava aí semana passada? E aí quiser falar também um pouquinho como é que foi de fazer essa lista. Lá aqui em casa a gente também fez a lista. Foi bem bacana, surgiu bastante coisa. No início é difícil para a gente ter esse exercício de conhecer, né, o que a gente tem de bom, mas aos poucos a gente encontra bastante coisa, vai se lembrando todos os dias, vai lendo, relendo e lembrando de mais coisas das quais nós temos qualidades e que essas qualidades podem nos ajudarem muito para várias situações da nossa vida. Gente, o som tá bom? Tudo certo? Vídeo ok? Me deem um oi aí e me retornem caso esteja com algum problema, quanto antes, tá? Para que a gente possa resolver. Pessoal, então hoje a gente ia falar então sobre, nós vamos falar sobre comunicação. Vocês viram que ontem eu postei uma figurinha de um casalzinho, acho que era um casalzinho, né? Eram duas pessoas, enfim. Uma dizendo assim, vamos fazer dar certo, e a outra dizendo, vamos ver se vai dar certo. E aí eu perguntei para as pessoas qual que elas pensavam, só de olhar aquela figurinha, que elas consideravam que eram as pessoas qual das duas que era que mais estava engajada em fazer dar certo. E aí todo mundo colocou, ou pelo menos 90%, se não me engano, da enquete colocou que a pessoa número 2, que era a pessoa que dizia vamos fazer dar certo, que ela estaria mais engajada. Embora nós estamos analisando um momentinho, assim, só como se a gente tirasse uma foto e visualizasse aquele um momento. E se a gente for parar, para pensar, nós avaliamos apenas a fala. Mas os dois estavam lá, atiradão, para trás, olhando. Ou seja, eles tinham linguagens que talvez mostrassem que nenhum dos dois estava lá muito firme. Estavam tipo, como diz o outro, palanque embanhado, né? Os dois estavam meio assim, um mais dizendo, não, vamos fazer, vai dar certo, mas enfim, não estava muito dito. E isso não quer dizer que o outro, por ter dito que vamos tentar dar certo, ou vamos nos esforçar a fazer dar certo, que ele estava menos engajado. Isso pode ser a forma como ele comunica e que pode passar a impressão de que ele está menos engajado. E quantas vezes, gente, nós fazemos isso? É muito comum, teve um dia um coach meu que eu peguei e disse, para, 1 minuto, só um pouquinho, terminou essa história de dizer de tentar, que é muito, gente, é muito comum nós usarmos, eu vou tentar fazer tal coisa, eu vou tentar fazer determinada ação, eu vou tentar falar com X clientes, eu vou tentar fazer exercício físico 3 vezes por semana, eu vou tentar comer mais verduras e frutas durante o meu dia. E aí, gente, o tentar, ele abre uma janela, que é a janela do pensamento que, ok, se eu não fizer também, tá tudo certo, porque eu tentei, né? O tentar é aquela coisa assim, se eu chegar aqui e não conseguir levantar o copo, pelo menos eu tentei, eu me movimentei. Então nós precisamos
Cuidar porque a nossa comunicação ela tem várias formas. E, inclusive, nós temos que pensar que existe a comunicação interna de nós, com nós mesmos, aquelas coisas que a gente fala dentro dos nossos pensamentos, e existe a comunicação externa, que é como nós nos comunicamos com o mundo. E aí as pessoas muitas vezes desconhecem que a forma como nós ficamos, a nossa postura corporal, a roupa que vestimos, a nossa entonação de voz, se nós olhamos nos olhos, ou pelo menos nessa região superior, a forma como nós decidimos falar com as pessoas, os verbos que a gente usa, tudo isso interfere na nossa comunicação. E aí vem aquelas situações muito interessantes, porque primeiro nós precisamos nos comunicar bem conosco, com nós, de forma interna. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente, nós precisamos pensar que nós temos um padrão de comunicação. E se nós dizemos muito para as outras pessoas que a gente vai tentar, provavelmente de forma interna, nós também nos desculpamos dizendo que a gente vai tentar, que a gente vai se esforçar, que a gente vai ver, que a gente vai resolver, que depois a gente faz. Então, nós também provavelmente já temos esse padrão instalado. E aí, o que acontece? A gente tem esse padrão instalado e algumas pessoas aí começam assim, mas Gabriela, por que eu não consigo ter resultado em determinada área? Por que determinada coisa é tão difícil para mim? Porque provavelmente a conversa que tu tens contigo mesmo, ela é neste formato do tentado, vamos ver, eu vou me esforçar, tá, eu vou ver o que eu vou poder fazer. Em vez de ver a diferença que tem em tu dizer eu vou ver o que eu posso fazer e tu dizer eu vou fazer o meu melhor. Tem diferença, gente? Vocês notam essa diferença? Tem ou não tem? Para vocês, o que vocês percebem? Provavelmente vocês devem perceber que quando a gente diz eu vou fazer o meu melhor, a gente chega até a entonar de uma maneira mais forte essa forma como a gente fala, do que dizer, eu vou ver o que eu posso fazer. O eu vou ver o que eu posso fazer faz com que nós mesmos já nos criamos uma desculpa para se não der certo. Agora, se eu vou fazer o meu melhor, já nos dá uma outra força, e essa outra força vai gerar uma outra carga de hormônios, que vai gerar uma outra energia, que vai fazer com que as nossas ações tenham uma propagação maior, com que nós tenhamos mais entusiasmo, que talvez a gente contagie mais pessoas ao nosso redor e que isso crie um movimento crescente, constante, fazendo com que as nossas ações tenham maior probabilidade de concretização. Então, a maneira como nós falamos para nós mesmos o quanto que nós vamos fazer determinada coisa, o quanto que essa coisa é importante, pode ser um determinante para que, de fato, esta ação se conclua. Então, em boa parte, a lei da atração ela pode ser concluída por isso, por aquilo que nós nos comunicamos, que vai fazer com que o nosso foco seja que com isso a nossa postura seja uma e, consequentemente, a mensagem que a gente passa para as pessoas seja uma em detrimento de outra. Então, quando a gente fala que, em primeiro lugar, tudo mora dentro do nosso pensamento, mora sim. Nós precisamos pensar melhor naquilo que nós estamos falando para nós. Então, cada vez que a gente diz eu sou muito preguiçoso. Eu sou muito procrastinador. Eu sou muito enrolado. Cada vez mais a gente se coloca numa posição em que não tem o que se resolver, porque a gente se torna essência.
E quando nós colocamos que estamos passando por um momento em que eu estou enrolada, isso é um momento. Não quer dizer que você é assim, que é a vida inteira assim. Isso pode ser mudado, isso pode mudar. Isso é uma fase. Então, tudo conforme nós falamos para nós, a gente acaba propagando isso. Depois que a gente pensou uma coisa, pensou que a gente era capaz ou não capaz de fazer algo, isso vai gerar, como eu falei agora há pouco, hormônios, sensações. E esses hormônios, essas sensações, acabam ditando a nossa postura, aquilo que não é verbal, aquilo que faz com que as pessoas às vezes dizem assim: nossa fulana, mas você está bem hoje? Mesmo que a pessoa não te conheça tão bem, ela visualmente vai olhar para você e vai ver que hoje talvez não é um dia tão bom, ou que hoje não é um dia tão bom porque você pensou uma coisa tão ruim e falou uma coisa tão ruim para o seu inconsciente ou para você, que fez com que você liberasse determinados tipos de hormônios, esses hormônios gerassem determinadas reações no seu corpo que fazem com que você não se sinta bem, que fazem com que a sua postura não esteja tão boa e, consequentemente, você passa a passar essa impressão para os outros. Aí imagina se você está lá precisando fechar uma venda e você chega lá todo corcundo, cabisbaixo, com um semblante muito fechado, muito sério, às vezes um bom dia, bem bom dia, cansado. Qual é a sensação que a outra pessoa vai ter em relação a isso? Ou se você precisa abordar algum tema importante com seus filhos, na sua casa, mas você está com um semblante tão bravo, tão sério, tão nervoso, que faz com que as pessoas queiram se esconder de você, em vez de sentar e conversar e dialogar sobre alguma situação. Então, a comunicação, ela é importante não só para a questão de negócios, de dinheiro, de business, mas ela é importante para a vida, porque quantas e quantas amizades talvez a gente deixou de fazer porque em algum momento a gente estava lá maquinando, pensando alguma coisa e isso gerou alguma reação no nosso corpo e fez com que o nosso semblante, o que as pessoas enxergam no exterior, não seja tão interessante de chegar e conversar. Imagina se eu vou querer chegar e conversar com uma pessoa que está lá com um semblante totalmente depressivo, negativo, ou talvez introspectivo, que está com uma cara que não está muito afim de conversar, que não está com uma cara de muitos amigos. Como que eu vou chegar a fazer uma nova amizade com essa pessoa? Ao contrário daquelas pessoas que muitas vezes chegam dando um oi, bem faceiro, talvez até aquele dia que não está muito bacana fique um pouco melhor, porque teve aquele contato bacana, aquela energia através das ações positivas. Bom, se eu pensar que a comunicação, então, ela vai definir várias relações com não só a vida profissional, mas a vida pessoal, como é que eu faço para trazer, então, as pessoas a compreender melhor o que eu falo? Uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas é ser objetivo. Então, às vezes, a gente perde tanto tempo naquele pois é, porém, né, bom dia ou tarde fica, pois é, então, eu gostaria de falar sobre, mas aí volta no então, e vai, quando alguém esquece o que quer falar, ou entra alguma outra coisa no meio, a pessoa não falou o que ela precisava falar, ou não concluiu a sua ideia para outra. Então, o que eu sempre dou de dica para as pessoas e que eu aprendi isso na terapia, achei fantástico, a gente tentar resumir, ou melhor, nós resumirmos, porque tentar, a gente vai ficar tentando, e daí vai escrever um livro e não vai conseguir. Então, nós resumirmos o que a gente precisa falar, a principal fala, para a gente prender a atenção da pessoa, para que a gente fale em 15 segundos. Então, a gente precisa resumir
o nosso objetivo do que a gente quer tratar com a pessoa nos primeiros 15 segundos. É o tempo de um story. Dá pra falar bastante coisa num story, não dá? Então, nesse mesmo tempo, que a gente consiga resumir com objetividade o que nós precisamos tratar com a outra pessoa, para que a gente não fique nesse embromation, nessa enrolação, e que comece a passar uma impressão assim da pessoa dizer assim, ai meu Deus, o que será que aconteceu agora? E já começar a gerar um nervosismo, uma ansiedade na outra pessoa. Ou a pessoa está atrasada e outra pessoa está lá, ai, pois é, não sei o quê. Então, assim, usar palavras boas, positivas, enfim, que tenham um sentido que nos leve à ação, mas fazer com que essa frase seja, ou esse enunciado seja compacto, objetivo, claro e que possa ser falado em 15 segundos. Tendo isso, depois, claro, vem as perguntas, vem o que a pessoa não entendeu ou o que precisa esclarecer melhor. Mas, se nos primeiros 15 segundos você consegue fixar a atenção da pessoa com um objetivo bem claro do que você precisa conversar com ela, a probabilidade de, depois disso, você conseguir articular melhor a sua discussão, a sua conversa, o seu bate-papo, é muito maior. Então, você trabalhar para que cada vez você fique mais objetivo, de forma positiva, é claro, né? Você não precisa ir ser objetivo e, sei lá, sair com cala a boca, né? Não quer dizer isso. É ser um objetivo de uma maneira positiva. É dizer assim, fulano, olha só, eu tenho um assunto para resolver sobre o encanamento da cozinha. Pronto! Você falou de uma forma positiva, de uma forma que levasse a ação, uma forma de resolver a questão, e não necessariamente você foi grosso, estúpido, enfim. Você só foi direto ao ponto, fazendo com que levasse a ação da discussão da estratégia para melhorar, então, a sua ação perante uma questão que precisa ser resolvida. Compreendido, pessoal? Então, o principal que a gente precisa ver na questão da comunicação é como nós podemos ser o mais claros possível. Sabe que às vezes eu sou uma pessoa muito prolixa, eu falo bastante e não tenho dificuldade para falar. Embora, em alguns momentos, a gente tenha que ter essa forma um pouco mais compacta. Porque em alguns momentos, por exemplo, assim, tu tá mandando um áudio para a pessoa pelo WhatsApp. Então, aquele áudio não pode ter 10 minutos. Aquele áudio tem que ser um áudio curto, tem que ser claro. E em alguns momentos já teve algumas situações em que eu peguei e escrevi, li para mim o áudio, aí eu ouvindo eu falar, eu percebi que eu estava repetindo muito ou dando muito rodeio, e eu acabei então encurtando para daí eu conseguir então mandar o áudio para a pessoa que eu queria, porque às vezes era um assunto complexo. Embora, mesmo sendo complexo, eu precisava resumir ele ao máximo. Porque, afinal de contas, talvez eu precisaria fazer uma reunião com a pessoa, eu precisaria ter um outro momento para sentar com essa pessoa e planejar melhor, enfim. Mas a pessoa precisava estar ciente de tudo que era o universo daquilo que estava a ser tratado. Então, em alguns momentos, por exemplo, sim, você precisa fazer um contato comercial, enfim, em alguns momentos você pode valer sim, de um planejamento através de uma escrita, você se ouvir, para que isso se torne treino. Porque a boa comunicação, tem uma conhecida minha chamada Aline Silva, que inclusive eu já fui entrevistada por ela, uma pessoa fantástica aqui da Rádio Independente. E a Aline Silva, ela fala muito, ela vai a cursos sobre oratória, enfim, e ela fala muito isso, que a boa comunicação é treino. Então, a boa comunicação de maneira eficaz, que você seja claro e objetivo, também é treino. Também requer
treino de se olhar no espelho, ver como você gesticula na frente do espelho, como seria se você precisasse passar por uma entrevista de emprego, como é que você se porta geralmente, assim, normalmente você se filmar, como você se portaria numa entrevista de emprego, numa seleção de mestrado, enfim, nesses momentos que são cruciais a gente ter um discurso que combine com a nossa postura e com a nossa prática. Então, também tem isso, né, gente? Esse treino para essa ótima comunicação, ela tem que ser aliada àquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, comece também a avaliar se todas aquelas opiniões que você tem sobre alguns assuntos, ou se aquela forma como você se apresenta na primeira vez, se você é congruente com as outras vezes, com a maioria das pessoas com quem você convive, ou das formas como você interage na maioria das vezes. Caso contrário, você vai parecer uma pessoa que talvez vai querer vender uma coisa e é outra. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, tudo tem que andar com muita congruência, com muito alinhamento. E quanto mais nós nos conhecermos, e aí volta de novo para a questão do autoconhecimento, né, gente? Quanto mais nós nos conhecermos, mais alinhados nós vamos estar com o nosso discurso. Então, além de você pensar de maneira mais assertiva consigo e consequentemente, você começar a ter frases dentro de você que te motivem, que te tragam para ação, que te tragam para atitude positiva e que consequentemente vão dar um outro aspecto para outras coisas, você precisa ser congruente com esse mundo externo, com essas outras pessoas que você lida de forma natural. Caso contrário, você passa aquela impressão de que às vezes você está sendo falso, você não está sendo quem você é. E dependendo da situação, se você for, por exemplo, ter que trabalhar com uma prestação de serviço, que depois você tem que dar um feedback para o seu cliente, ou com um produto que você precisa ser muito honesto com essa pessoa para que realmente você consiga atender de forma efetiva e eficaz o objetivo, a necessidade, a carência que essa pessoa tem, você precisa trabalhar bem a sua comunicação, para que ela esteja bem alinhada, bem objetiva e bem clara. Gente, está sendo um prazer estar aqui de novo, falando desse espaço maravilhoso aqui vai ser 99 ainda, Bárbara? Vai ser 99... Office agora, não vai ser mais 99 Business House, vai ser 99 Office, mas que é um espaço que agrega aqui a Imersa Arquitetura, a Atuário Comunicação, que é a minha parceira aqui também, a Pipocando Marketing, que a gente já fez bastante coisa em conjunto, já palestrei bastante também, e que tá lindo demais, tá maravilhoso. E meninas e meninos, acompanhem nas redes sociais também dessas empresas, que tem bastante coisa bacana. Mas o espaço aqui está muito bacana, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui novamente gravando dentro desses espaços aqui, e que vocês tenham aproveitado bem essa live. Compartilhem, pessoal, sempre que tiver caixinhas de pergunta, enquetes, façam parte, porque quanto mais vocês interagirem, melhor vai ser a minha comunicação com vocês, porque mais alinhada eu estarei com o desejo de vocês, com as necessidades que vocês têm de conhecimento. E quero reforçar com vocês que mais técnicas de como se comunicar melhor, mais técnicas de como conhecer o outro e se comunicar melhor, haverão no treinamento Scalare, nos dias 23 e 24 de março, agora com local definido, gente, lá no Baveira Parque Hotel. Então, um lugar que é super fácil de você achar, tem estacionamento, tem segurança, que vai ter um coffee de primeira lá para atender vocês, para vocês se manterem energizados do início ao fim do treinamento. Então vão ser 2 noites que vão ser super, super tops
para que vocês aprendam a como vocês se comunicarem em primeiro lugar com vocês melhor, para vocês atingirem a meta de vocês, o objetivo que vocês têm, bem como você vai gerar o engajamento para aquelas coisas que vocês precisam do apoio da pessoa amada, dos filhos, do patrão, do funcionário, enfim, do parceiro comercial, seja lá quem for, e como você consegue identificar o perfil dessa pessoa aliado a uma boa comunicação para fazer com que o seu negócio renda e a sua meta seja atingida de uma maneira muito mais fácil. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma live. Espero que vocês tenham gostado e espero então semana que vem então a divulgação do novo horário, da nova live então e do novo assunto. E que talvez pode estar aí incutido um pouquinho dentro das minhas perguntinhas e das minhas enquetes. Então, fiquem cada vez mais ligados nos stories, porque mais coisas virão por aí. Um abraço, um beijão, boa noite para vocês e até a próxima!